Muito bem, senhoras e senhores, e para a mesa de debate, o papel da sociedade em defesa da vida, convidamos como mediador desta mesa o senhor Jairo Mota, coordenador do Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENACH. Uma salva de palmas. Especialista em trânsito, o senhor Celso Mariano. Senhora Márcia Pontes, consultora e especialista em planejamento estratégico e em segurança no trânsito. Senhora Roberta Torres, especialista em segurança e educação no trânsito e condutores. Lembramos que as perguntas devem ser feitas por escrito e serão recolhidas pelas nossas auxiliares ao lado da plateia. Bom dia. Obrigado, já. Bom dia. É um prazer, é uma honra novamente poder estar aqui falando para os senhores com todo este corpo aqui de especialistas, pessoas notáveis em defesa da vida. Eu que sou do governo federal, eu sempre falo, o meu papel é defender vidas. E é claro que com isto, às vezes, o governo toma atitudes, faz algumas resoluções, e toda a matéria pode ser discutida. E eu dizia ontem para outros colegas, numa sala onde fiz uma palestra, que o poder emana do povo. Criticar é muito simples. Olha a grandeza deste evento. E ainda assim poderia se fazer uma crítica, mas não é, nunca foi o meu papel. O meu papel é ajudar a preservar vidas. Então, se algo ainda não está dentro de toda a conformidade que desejamos, o melhor exemplo é participar, escrever para o Denatran, escrever para o presidente do CONTRAN ou para algum dos coordenadores das câmaras temáticas e dizer que você tem uma melhor ideia, que você tem uma sugestão. E nós vamos ler, vamos estudar, vamos ver a possibilidade de colocá-la em prática. E assim eu encerro a minha fala para passar aos nossos especialistas aqui, que irão nos brindar com as suas apresentações. Muito obrigado. Um bom congresso a todos nós. Quem começa? Seus. Ladies first. Márcia. Por favor. Isso, Márcia. Obrigado. Preste atenção que essa menina sabe das coisas. O passador, por favor. Ah, está na mesa. Jairo, muito obrigada pelo menina. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra muito grande ter vindo do meu estado, Santa Catarina, minha cidade, Blumenau, para vir para cá, estar onde estão as principais mentes que pensam a segurança no trânsito no nosso país e poder trazer aqui a minha contribuição. Eu trago aqui um case. Bom, quando me perguntam minha profissão, eu digo educadora de trânsito. Muitos me chamam de especialista em trânsito, mas a verdade é que, independente do que eu faça, eu sou uma pessoa que vou morrer no trânsito. Espero Deus que não em um acidente violento, mas estudando, me dedicando, ganhando ou não dinheiro. É muito difícil ser voluntário tratando em questões de trânsito tão contundentes no nosso país. Muitas vezes o dinheiro me falta. Com essa crise acabou palestra, acabou
curso, acabou um monte de coisa, mas eu continuo lá firme, contando minhas moedas, porque eu acredito que nós só vamos mudar essa realidade fazendo segurança no trânsito com sangue na veia, com compromisso, com engajamento, e não vai ser de outra forma. E se o meu preço é não ter dinheiro para fazer, tem problema não, meu irmão, vamos na dureza mesmo, que a gente fica melhor ainda, fica mais guerreiro, mais brigão. Vamos lá se eu acerto isso aqui. Para cima, para baixo. Flechinha direita. Para cima, para o lado. Olha o trabalho, ó, 1,5 metro só. E olha o trabalho que a criatura dá. Está desligado, está desligado. Eu trouxe esse case. Alguém já mudou lá. O que vamos falar hoje aqui? O papel da sociedade em defesa da vida. Diretrizes e bases de um programa de humanização e prevenção de acidentes para o trânsito de Blumenau. Mas é uma ferramenta de gestão para as cidades. Inclusive, na conclusão, falarei aqui qual a contribuição que os DETRANs, nós estamos num congresso brasileiro de DETRANs, é a casa dos DETRANs, muitos aqui têm o poder da caneta na mão, e a gente não espera ficar falando aqui só entre nós, especialista apresentando para especialista, um falando para o outro, ai que legal, ai que bacana. Nosso grande desafio é tirar tudo que está aqui dentro desse congresso e a gente levar para fora, para aquele cara que está lá agora dirigindo, buzinando, se acidentando, sendo socorrido, aquele que quer fazer alguma coisa pela sociedade e não consegue por alguns atropelos, mas sigamos em frente. Cenário do trânsito em Blumenau. Permitam-me aqui rapidinho mostrar como é a minha cidade. Fica a 130 quilômetros da capital Florianópolis, temos lá um pouco mais de 334 mil habitantes, uma frota maior do que a de condutores, nós temos quase 2 condutores, 2 veículos para cada condutor habilitado. Nós recolhemos 1.146 mortos de 99 a 2013. E como os senhores percebem, a nossa taxa de mortalidade acima da média nacional, maior do que a capital Florianópolis e que é a maior cidade do estado, que é Joinville. E nós contabilizamos 1.765 bilhão e mais um monte de coisa atendendo acidente de trânsito. E os gestores do trânsito da minha cidade comemoram porque a gente enterrou menos do que no mês passado, vendemos menos caixão que no mês passado, menos famílias carregaram alça de caixão no mês passado. Enquanto um morrer, tivermos um ferido, enquanto tivermos um acidente, não é motivo para comemorar. Tem que ter a humildade de chegar e dizer, olha, teve 2 caixões a menos, mas a dor é infinita, é maior do que tudo. A sociedade como um dos fios que tece a teia. Nós, sociedade, somos apenas um fio. Acidente de trânsito no país, essa desgraça que a gente vê, dor, sofrimento, só vai terminar a partir do momento em que a sociedade civil organizada se juntar ao poder público por meio de políticas públicas sérias e sustentáveis, é que nós poderemos. Eu não quero reduzir acidente, eu quero prevenir e evitar. Reduzir ainda não é lucro. Não adianta pensar em reduzir. Ah, eu vou reduzir, é menos morto nesse mês, ou nesse ano, ou nessa década. É morto. Enquanto tiver enquanto tiver isso, vai ter dor e sofrimento. Educação para o trânsito, está lá. A educação para o trânsito é um dos pilares desse programa de humanização do trânsito. Já diz, participação, é a mola mestra
que só pode ser acionada com a participação da população. Protagonista, vejam o papel da sociedade, é feito para a sociedade, pela sociedade, que é protagonista, e uma população que não é orientada para a segurança no trânsito, para comportamentos, aprendizagem de comportamentos seguros e defensivos, ela vai ser menos responsiva. Pode gastar tudo que tu tiver de dinheiro no cofre fazendo campanha, a melhor do mundo, contratar a melhor empresa, a melhor para fazer vídeo, para fazer tudo que tiver. Não vai funcionar, porque não tem essa responsividade. Vai gastar tudo. E que indicadores a gente tem? Não temos indicadores para medir, não vai funcionar. Políticas públicas, não uma política de governo, eu não estou falando aqui política de partido, política do prefeito, política pública, feita para a sociedade, cogerenciada, ainda que seja iniciada pelo poder público, numa perspectiva multicêntrica e não estatista, não é política pública do prefeito ou do partido ou de quem quer que seja. Política pública, política de Estado. O Estado cumprindo o seu papel, o que ele não está fazendo. E digo Estado no âmbito de todos os entes. O importante não é quem formula essa política pública, que pode ser qualquer um, mas a origem do problema. Olha o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar. Muita gente ganhando gordos salários, um bom cargo, sentado no gabinete, e isso no país inteiro, pessoas que não entendem de trânsito, assumindo cargo de trânsito, e tantos como eu, e que sabem muito mais do que eu, pessoas com quem eu aprendo, debaixo do sol, contando moeda, pedindo, pelo amor de Deus, vamos fazer esse panfleto para poder entregar lá, porque morreu tal pessoa lá. A gente penando, a gente passando um trabalho danado, mobilizando muito mais, vendo todas as possibilidades que a gente tem, e é podado, e é cortado, e não tem como, e não é visto, só falta a Márcia pendurar uma melancia no pescoço e dizer, gente, pelo amor de Deus, olhem para mim, o que eu estou falando é muito sério, pessoas estão morrendo, e nós não estamos fazendo o que nós devemos fazer. Estratégias dependem de intervenções comunitárias. A gente, sabe como começa esse plano de humanização do trânsito? Reformando o pensamento, sabe de que jeito? Olha lá, aquilo lá é a logo da Escola Pública de Trânsito de Blumenau. Eu não vim aqui tacar pedra em ninguém não, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Olha só, uma placa de advertência com um carrinho e uma auréola. Auréola, sabe o que é? A gente põe na cabeça de anjo. Quer dizer que o carro, está lá no artigo 1º do CTB, trânsito, pessoas, animais, veículos, e ali o trânsito é resumido numa escola pública de trânsito, com uma auréola em cima do carro. O carro é o santinho, pedestre é o quê? É o capeta? É o pedestre, o ciclista, os demais são o quê no trânsito? A gente tem que pensar fora da caixa, gente. Pensar fora da caixa, pensando segurança no trânsito, em nível de gestão, com participação de todas as pastas. Em Blumenau é assim, secretária de saúde, quanto que a gente gasta lá atendendo no nosso sistema de saúde os acidentados? Não sei. Por que não sei? Porque não tem gestão. Secretaria, esquece que pasta de trânsito vai resolver problema de trânsito sozinho, porque não vai. Ou a sociedade é melhor informante sobre si mesma e aquela a qual a gente recolhe os corpos, se não estiver presente com a gente, não for um elemento de participação ativa, esquece tudo isso aqui que a gente está fazendo, tudo dinheiro jogado fora, tudo muito bonitinho para acordar todo mundo, mas se a população não estiver junto, a gente não vai conseguir fazer muita coisa além disso, transformar e modificar. Temos de ser proativos. Planejamento estratégico, muito dificilmente as pessoas pensam, qual é a missão do meu departamento de trânsito? Quais são os valores que eu trabalho? Qual é a minha visão? Pensar isso não só em departamento de trânsito, em Detran, mas colocar acima de tudo, fazer um network, sociedade civil organizada, poder público, trabalhar com mapas conceituais,
Estabelecer indicadores de avaliação é muito importante. A gente faz uma campanha de trânsito, gasta um monte nela. Qual é o indicador de avaliação para eu saber que a população está me dando uma resposta? Qual é o meu feedback? Funcionou? Investiu tudo isso que tinha que investir? Aqui é um dos eixos desse programa de humanização do trânsito feito para o município de Blumenau. Ele tem construído com os pilares da década. Então, várias representações da sociedade, pastas de governo, no âmbito da sociedade civil, centro de avaliação de condutores. Todo mundo esquece. O que tem lá? Trânsito é o quê? Comportamento. Psicólogo é o quê? É o cara que entende do comportamento. E no CAC temos os psicólogos, peritos, examinadores de trânsito, que temos alguns aqui na plateia, quero saudá-los também, que estão de fora desse trabalho. As APPs das escolas, a CIB, CDL, precisamos de um documento mestre para esse plano de humanização do trânsito, que seja a carta de navegação, o compromisso tácito, estabelecido e formalizado do poder público, seja ele em qual instância, com a segurança no trânsito nas cidades. Prevenir e evitar acidentes, para de reduzir, ninguém quer reduzir nada, a gente quer acabar, quer prevenir, a gente não quer que tenha acidente, a gente não pode se contentar que tem menos acidente e fazer release maravilhoso, com lead, manchete, capa, cabeça, como se fosse, ah, meu Deus, inventei a roda. Hipocrisia, hipocrisia, não vamos ser hipócritas. Aqui cabe o plano de humanização do trânsito para Blumenau, toda a sociedade. CFCs, Centro de Atendimento lá, de Avaliação do Condutor, pastas, secretarias, fóruns. Ninguém vê Márcia em reunião para fazer reunião. Márcia vai ter uma reunião lá. Ah, é? É para fazer nova reunião? Esquece que Márcia não vai. Márcia vai se tiver um plano de ação e se daquela reunião vai sair um plano de ação. Vamos fazer o quê? Ah, meu irmão, está todo mundo aqui. Tá, tu vai fazer isso, aquilo, e todo mundo junto vai fazer alguma coisa. Porque reunião, para marcar reunião, não me convida que eu não vou. Estratégias do PHT. Precisamos trabalhar a segurança no trânsito. E no âmbito de educação para o trânsito, engenharia, no âmbito da fiscalização. Cadê fiscalização? Não tem fiscalização. As dificuldades é de uma complexidade tão grande, mas a gente pode mudar muita coisa no âmbito daquilo que a gente pode, no âmbito da nossa responsabilidade. Vamos lá. Formação de alunos polinizadores, a gente fala aí tanto em formação de aluno multiplicador, né? Estudos estatísticos, está lá no artigo 24 do CTB, no âmbito das responsabilidades do município, estudos de locais, de pontos e locais críticos, estudos estatísticos de acidente de trânsito. Blumenau faz? Não faz. Quem faz? Márcia faz. Não se importa de ficar sem ganhar nada, de madrugada, virando noite, para ter o que apresentar para a minha sociedade no outro dia e tentar convencê-los de que a gente ou faz alguma coisa, ou a gente vai continuar nesse genocídio sobre rodas, para acabar com a hipocrisia. Aí depois não é uma coisa, a Márcia está brigando com o prefeito, não. A Márcia está conquistando espaços para tentar levar a educação para o trânsito à população. E no âmbito dos DETRANs, aqui é a casa dos DETRANs, muito obrigada mais uma vez pela receptividade, fantástico poder interagir com todos. Buscar aproximação com a sociedade se fazendo mais presente. Aplicação da resolução 265 para a formação de novos condutores. Temos aí o exemplo de Mato Grosso do Sul, né, com o CFC pedagógico, que está lá nas nossas resoluções. Uma das funções do DETRAN é dar apoio pedagógico aos CFCs. Não é só a administração, a fiscalização burocrática, a fiscalização administrativa, punir, descredenciar ou qualquer outra coisa. Que apoio pedagógico nossos DETRANs, eu, DETRAN, no âmbito da minha responsabilidade, estou dando aos CFCs no meu estado? Será? É uma questão que eu deixo
para refletirem. Orientação à população para a defesa de autuações. O condutor, o cidadão, ele não sabe, ele não conhece lei de trânsito. Ele não, infelizmente, não conhece, muitos formados há muito tempo antes do novo CTB, e não conhecem nada. Então, a pessoa... Eu vi uma matéria muito boa, aliás, com o diretor do DETRAN do Paraná, o Marcos Elias Trade, e outras pessoas do DETRAN, explicando as barbaridades que aparecem. Olha, é uma infração porque estacionou no lugar errado. Aí o cara põe lá. É rapidinho, eu fui no prédio, a minha filha mora ali, ele conta toda a história da vida dele, e ele não apresenta nada de fundamentação com base no CTB. Utilização de tecnologias de informação para a comunicação, as TICs, para a educação, para o trânsito, à sociedade. Algum aplicativo que nos ajude a formação de professores e alunos polinizadores, DETRANzinho na escola, estatísticas. Cada vez que o DETRAN mantém atualizado a sua estatística, ele conversa com o aluno, ele conversa com o professor, com os diretores de escola. Isso é levado para o debate à sociedade. Muitas vezes a mídia explora de uma forma equivocada e de uma forma sensacionalista, porque ela não tem a informação certa. Eu vou lá no DETRAN do meu estado, abro lá para procurar um anuário, ele está lá, eu estou em 2015, o anuário é de 2003. Isso quando não tem anuário, claro, existem as dificuldades, mas a possibilidade que nós temos é muito grande. A gente precisa primeiro colocar o dedo na ferida, cutucar e girar bastante, para ver se a gente não caiu na nodinia. E um detalhe, vamos ver, está todo mundo com celular aqui, a gente tem internet. Uma das coisas que muito me preocupa, se os senhores colocarem lá no Dr. Google, vendas de CNH quente direto do DETRAN. Quem tiver dúvida, por favor, pode digitar. A gente estava vendo com um grupo ali fora, as pessoas estão tão confiantes na impunidade que elas oferecem CNH com chancela, entre aspas, do DETRAN. Como que a gente está coibindo isso? Quando eu escrevi para o portal do trânsito e utilizei o título farra de venda de carteira na internet, mas me jogaram pedra, saiu gente até do fundo da terra, às vezes, para me jogar umas pedras lá. E aí tinha um CFC, todo o material eu passei separadamente para os DETRANs interessados, para as outras pessoas. O problema é que a gente faz a denúncia e não acontece nada, não averigua nada. Desde 2008 eu trabalho com condutores, tentando resgatar condutores mal formados. Tem um grupo que já foi vencedor do prêmio Denatran, na internet, no YouTube, e está lá para os senhores verem. Não estou inventando nada aqui, não. Entra lá no meu canal do YouTube, Márcia Pontes, lá, vocês vão ver. Márcia, eu fui vítima de assédio sexual, liguei para o DETRAN e sabe o que me disseram? Isso é normal um instrutor assediar a aluna, mas não deveria ser normal. A gente não pode naturalizar estados de coisas horríveis, como instrutor assediando aluna, como venda de CNH pela internet, que qualquer um olhando no celular aí vai ver. Tem grupinho no WhatsApp para vender carteira, e depois a gente fica, no Brasil morre tanta coisa, tanta gente, como é que a gente vai salvar isso tudo? Basta a gente considerar que não existem obviedades. Olhem, se é do DETRAN do seu estado, tome uma atitude, acione o GAECO, acione a Polícia Militar, Civil, Marinha, Exército, Aeronáutica, todo mundo que tiver que acionar. Mas temos de ser ativos, proativos e evitar esse tipo de coisa. Muita gente aqui com o poder de caneta na mão, com muitos bons contatos para poderem fazer esse tipo de coisa e punir exemplarmente. Ah, mas é difícil de punir? É, mas pelo menos mostrar à sociedade. Essa é uma forma de diálogo com a sociedade. Olha, sociedade, pode confiar no DETRAN, porque se você denunciar que foi lá vítima de assédio de um instrutor, de uma autoescola que cobra quebra, ou que estão fazendo farra de venda na internet,
Se você denunciar isso, o Detran vai apurar, o Detran vai para cima, porque é o papel do Detran. Não estou dizendo aqui que não estejam cumprindo o seu papel, embora alguns não estejam, porque se estivessem a gente não estaria vendo esse comércio árabe na internet de venda de CNH, e depois a gente fica lá, com um monte de gente morrendo, catando, contando morto. Por que será? Esse é um dos focos dessa reflexão que eu venho propor. O plano de humanização do trânsito, ele é perfeitamente possível de ser aplicado. A gente tem que parar, sair do discurso, do objeto discursivo da humanização. Temos de ter ações planejadas, estruturais e parcerias. E isso aqui, ó, quero agradecer muito a oportunidade. Para alguns é 15 minutos de fama. Esses 15 minutos são a oportunidade da minha vida, porque eu vim lá de uma cidade pequenininha de Santa Catarina, lá, não muito, com 300 mil habitantes, com um monte de gente fazendo besteira no trânsito, para poder ter a honra, o privilégio, o momento único na minha vida de chegar aqui e poder falar para todos vocês, olha, isso existe, mas tem solução, é só a gente pensar. Muito obrigada a todos e vamos começar, gente, vamos começar agora, já. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer aqui o convite, dizer que, assim como a Márcia, estou muito feliz e muito honrada de estar conversando com vocês. Dizer que esse momento, né, que a gente tem vivido, poxa, nesse mês a gente teve tantos eventos, né, relacionados à segurança no trânsito, e esses eventos fazem com que a gente, cada dia, né, não só aprenda mais, mas possa, como a Márcia falou, fazer com que nós paremos um pouquinho e comecemos a refletir sobre os nossos comportamentos, né, diante de toda essa situação. Quando eu recebi o tema, né, o papel da sociedade em defesa da vida, eu sou de um centro de formação de condutores em Belo Horizonte, já há 10 anos, e estou atuando, comecei como instrutora, fui para a diretoria de ensino, diretoria geral, já passei por todas as áreas e estou atualmente como gestora. E é um tema desafiador, né, porque a violência do trânsito, muitos especialistas aqui já disseram que a gente, muitas das vezes, estamos tentando convencer quem já é convencido, né? Converter quem já é convertido. Então, a gente aqui, todos nós sabemos do real problema, talvez não real, né, já que os nossos dados estatísticos ainda precisam ser melhorados, mas todos nós sabemos do problema. É um grande problema de saúde pública, isso é fato, e nós sabemos. Agora, a pergunta que eu me faço diariamente como proprietária de um centro de formação de condutores, e que eu faço para os senhores aqui agora, gestores, né, que estão nos Detran, ou na Ciretrans, ou em um órgão gestor de trânsito, ou qualquer empresa que trabalhe, que atue na área, e eu com isso? Qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso que a gente tem discutido aqui? Eu brinco, né, que lá dentro da minha circunscrição, que é o bairro Belvedere, que é onde o CFC está, o que ali, para aquelas pessoas, né, para os meus alunos, para os pais dos meus alunos, para os filhos dos meus alunos, o que eu posso fazer? E essa responsabilidade eu me chamo, né, o tempo todo, né? Porque quando em cursos com outros instrutores ou reuniões, eu sempre faço esse questionamento. Quantas daquelas pessoas que estão ali nos dados estatísticos, que são habilitadas, porque nem todo mundo que morre, né, necessariamente é habilitado, mas aqueles habilitados, todos eles, todos,
né, exceto alguns casos que a gente nem vai comentar aqui, mas passaram pelas nossas empresas, foram instruídos por nossos instrutores, né, e foram examinados por examinadores dos DETRANs. Então, qual é a minha responsabilidade? Márcia usou um termo aqui, né? Quem tem o poder da caneta, qual é a minha responsabilidade diante de toda essa situação? Que há a necessidade de mudança, isso é fato, está claro também para todo mundo aqui. O nosso comportamento, ele é primordialmente resultado daquilo que a gente aprende em casa, né? Com os nossos pais, com as pessoas com as quais a gente convive, e que a gente transfere também, né, para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, aquilo que a gente aprende na escola, que essa necessidade é extremamente, isso está claro. O governo, com a seu papel, sua função de não só regulamentar, mas de colocar em prática, né, exigir que se coloque em prática o que já está estabelecido em leis. Nós, educadores, né, assim eu me chamo, e assim eu chamo os colaboradores que estão lá comigo, temos um papel extremamente importante. Eu estou fazendo mestrado na Faculdade de Medicina da UFMG, na área da promoção da saúde e prevenção da violência. Uma das coisas que o meu orientador mais fala comigo, né, o pesquisador, ele tem que ter a humildade de saber que aquele estudo, né, ou seja, uma dissertação, né, uma tese, ele é um grãozinho de areia, mas é um grãozinho de areia que vai contribuir para o todo, né? Então, a nossa responsabilidade como educadores nessa área é muito grande. Estudar trânsito no Brasil é muito novo, né? Então, as pesquisas, nós precisamos efetivamente sair do achismo, né? O que eu acho ou o que eu deixo de achar, e irmos para um lado mais acadêmico, mais científico, que é o estudar trânsito. E a sociedade, que tem um papel fundamental, porque a partir do momento que ela entende e que ela abraça a causa e entende aquilo como um problema dela, né, e abraça a causa para, inclusive, por meio de grupos, né, grupos muito bem organizados, para cobrar aquilo que já está previsto em lei, aqueles direitos, né, direito a um trânsito seguro, direito a um exame correto, né? Um exame em que eu seja avaliado da maneira correta e não que siga uma linha deturpada. E a partir, né, dessa organização, desse abraço da sociedade, entender que é um problema dela e que ela precisa participar, ela precisa estar junto. Eu gosto, né, de exemplificar com as ações que, poxa, em 2 anos o que virou, essa é a palavra, né? Colaboração, colaborar, a sociedade precisa entender e colaborar nesse trabalho diário de mudança de valores e comportamentos. E hoje, estando representando, né, como observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu vejo como uma ação concreta em que a sociedade começa a entender o seu papel, começa a entender o real problema, porque dizer assim, todo mundo sabe qual é o problema do trânsito, todo mundo sabe como se proteger, né? Será mesmo? Será que as pessoas recebem esse tipo de informação? Bom, nas escolas, será que nossas crianças estão sendo educadas? Eu não vou nem entrar aqui na questão da disciplina trânsito, mas de uma maneira transversal, interdisciplinar. E essa frase resume bem, né? Juntos faremos um trânsito mais seguro. E esse abraço, essa busca, né, da população, da sociedade, por entender, passar a entender, não só entender, mas perceber que aquilo é um problema que ela faz parte e que é dela também que vem a solução, e essa participação, que muito bem também falou a Márcia, eu vejo sim como um caminho para a gente conseguir mudanças significativas. Obviamente que é um desafio muito grande. E por ser de CFC, né, eu aproveitei o tema e puxei um pouquinho o gancho, né, para falar do papel do CFC diante desse cenário também,
né, na defesa da vida ou na contribuição das suas ações ali dentro, né, das suas possibilidades e das suas condições. Hoje aqui só um breve resumo da formação do condutor no Brasil. Todos vocês já sabem, né, ele passa por avaliação psicológica, médica, o curso teórico, o curso pré-prático, o exame teórico, pré-prático, a prática e o exame de direção. Todo centro de formação de condutores tem que ter um diretor-geral, que é aquele que vai cuidar da parte administrativa do CFC, e um diretor de ensino, que é aquele que vai cuidar da parte pedagógica, né? Ele é um elo entre o aluno e o professor, que, inclusive, a meu ver, é uma peça fundamental do CFC, quando se trata especialmente, né, das ações de educação para o trânsito, diferenciando um pouquinho aqui da formação do condutor, o instrutor teórico, responsável diretamente pela formação teórica. Agora, dependendo do formato, né, pode ser o mesmo do teórico, o instrutor pré-prático, ou o mesmo do prático, ou um específico, né, vai depender até da demanda do CFC, e o instrutor prático. E aí eu trouxe a definição de 3 palavrinhas que que perpassam ali, né, o que a gente faz diariamente. A primeira palavra, instrução, do latim significa aquilo que sustenta, né, que dá sustentação, como se fosse uma estrutura. E hoje somos chamados, né, de instrutores, aquele que instrui. Só que a instrução ela não é tão ampla quanto a educação, porque a instrução ela está ligada a um treinamento específico para alguma coisa. Essa segunda ela é um pouco forte, adestramento. Até porque ela está mais ligada no trato de animais, né? Que é tirar dele aquilo que é de vontade própria ou que é puramente instintivo. E ele aprisiona o aluno, né, como se fosse apenas treinado, adestrado para passar na prova. Ontem no curso do Jair ele falou disso, né? O exame de moto acho que representa, de categoria A, né, acho que representa muito essa palavra. E a terceira, e a meu ver, ampla, e essa que nós deveríamos estar hoje preocupados em agir, não só com a formação do condutor, mas com algo que é amplo, que é a educação. A educação é um processo de desenvolvimento da criança, do ser humano, sua capacidade moral, física, intelectual, que tem um objetivo, que é fazer com que essa pessoa se integre melhor aos grupos sociais aos quais ele pertence, né? E à sociedade em geral. Ela se propõe a fazer a pessoa crescer. Paulo Freire fala muito da autonomia, né? Se propõe a fazer com que aquele aluno, aquele educando, passe a ter autonomia e passe a agir por si próprio. E no caso do trânsito, especialmente, né? A educação para o trânsito. Ela se propõe tudo isso, né, todos esses elementos da educação, mas com alguns objetivos mais específicos, porque ela engloba o conhecimento de todos os modais, da circulação de todos os modais. Então, vamos desmistificar essa história de que trânsito é carro, né, muito menos um anjinho, né? Está ligada aos ensinamentos dos direitos e deveres que já estão estabelecidos pela legislação, não só o CTB, mas toda a legislação complementar, o respeito às regras estabelecidas, mas principalmente a utilização do espaço em comum com a mínima exposição a situações de risco. É só eu sair ali, estar em trânsito, mesmo que transitando, né, em qualquer ambiente, aqui a gente está em trânsito, mas pensando em formas, né, de não me colocar em risco, ou de me colocar o mínimo possível em risco. Essa tão falada, né, cultura de segurança no trânsito. As medidas educativas e preventivas, elas são tarefas desafiadoras. Márcia, você diz assim, nós não temos métodos de avaliação, concordo com você, é muito fácil às vezes, quando você implementa
ou uma fiscalização nova, ou algo da engenharia. Um exemplo, em um determinado local, o cruzamento tem um número muito grande de atropelamentos ou de colisões. Então, a engenharia vem ali e diz, olha, então vamos fazer uma rotatória que aí você mediu, você tinha um número X, fez aquela ação, e dali em diante você teve um número Y. E aí eu pode observar uma queda. Ou a implementação, por exemplo, de, sei lá, um radar. Houve um aumento de infrações, mas reduziu o número de acidentes graves, por exemplo. É muito fácil medir. Agora, como é que mede a ação educativa? Né? Como é que eu digo assim, olha, eu fiz uma ação, e aí, daquele momento em diante, as pessoas passaram a mudar o seu comportamento. Eu gosto de dar esse exemplo, que acabou passando, né, em toda a mídia, repercutiu muito, mas vamos dizer que um órgão ou o gestor ali daquele local faz uma ação para o uso do cinto de segurança no banco de trás. E aí, vamos fazer a ação durante 30 dias. Avaliamos antes e vamos avaliar depois. Mas aí, no dia 20, lá, acontece um acidente, né, em que morre lá o cantor Cristiano Araújo. Tão confundido o nome, tive que pensar aqui para poder falar o nome dele, né? E aí houve um fato ali, e depois eu faço uma pesquisa com as pessoas, e aí você mudou o comportamento? Mudei, não, passei a usar cinto. Será que foi pela campanha? Será que foi só, né? Ou foi exclusivamente porque aconteceu um fato desse, tomou toda essa repercussão, né? Como avaliar? E a grande maioria, a gente vê que muitas das ações educativas não são avaliadas, né? Não seguem, faz a ação, mas não dá sequência. E seja ela em qualquer formato, a educação para o trânsito, desde a abordagem formal, né, que é dentro da escola, transversalmente, né, não, volto a dizer, não estou falando da disciplina, mas a educação informal também, né, na rua, em qualquer tipo de ambiente, e a educação não formal. Bom, fazer os lacinhos, né, para a gente e falar sobre o tema Maio Amarelo, não cai na prova do Detran, cai? Não cai. Mas impede que eu faça isso dentro de sala de aula com os meus alunos? Mas você está saindo do foco ali do conteúdo? Estou saindo do conteúdo, mas não é para eu falar de cidadania, de respeito, né? Levar os alunos a desenvolverem durante a aula um slogan, uma logo sobre álcool e direção, também não cai na prova. Fazer uma festa, que nem vai contar como carga horária, né? Porque, afinal de contas, foi à noite, fora do CFC. Mas uma balada sem álcool, também não cai na prova. E nem conta como carga horária, né? Fazer um concurso com os alunos, para que eles se tornem garoto propaganda de uma ação educativa, de uma campanha educativa, e eles próprios possam levar para outros alunos conhecimento, informações e trocar ideias. Blitz educativa, também da mesma forma, não cai em prova, nem conta como carga horária. Mas é possível, sim. Um passeio ciclístico, mas o que é autoescola? Incentivando o uso da bicicleta, mas você não quer que as pessoas tirem carteira e comprem carro e siga nessa linha, né? Também é possível um projeto de educação em que o instrutor vai até a escola, ensino fundamental, ou mesmo a educação infantil. Isso daí também não é meu aluno, né? Mas se eu estiver pensando até pelo lado comercial, né? Se tiver um proprietário de um CFCC, mas o que eu ganho com isso, né? Não tô separando aqui o benefício da educação. Esse aluno, ele não é seu aluno agora, mas ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem o irmão que está tirando carteira, inclusive. E essa criança, ela vai levar. E, aliás, criança cobra, né? Criança chega em casa, e eu me lembro, nesses casos, foi na época que a gente tinha curso de renovação, e daí chegou uma mãe e
tinham essas fotos lá expostas no CFC. Ela falou, então você que é a tal, né? Porque meu filho chegou em casa me enchendo a paciência lá para poder usar o cinto de segurança. Agora eu descobri quem é que falou com ele. Ela viu a foto da filha dela, essa mocinha aí. Então, e eu trouxe aqui alguns tipos, né, de abordagem, tem várias formas, mas alguns pontos que o CFC pode, né, e no meu ver não é nem só pode, lá naquela minha pergunta, e eu com isso, né, deve, né, palestras em escolas, cursos na comunidade, às vezes associação de moradores de bairro, tem associação ou um grupo que trabalhe com idosos, blitz educativa, teatro, música, dança, ações externas com o aluno, levar o aluno para fora da sala de aula, entrevistas, rádio, jornal, TV e hoje praticamente de graça, né, os meios, as redes sociais todas que estão aí disponíveis. Essa frase é eu ouvi o Hugo Leal falando uma vez, e eu acho que ela representa bem ações específicas com base nas particularidades e características locais. Eu disse, assim como eu, obviamente tem centenas de outros CFCs que também atuam junto com a comunidade, junto com a sociedade, em busca não de mais conhecimento, mas de fazer aquilo que eu falei lá, vamos fazer com que a sociedade entenda como um problema dela e como algo que a solução parta dela também, né? Eu olhei ontem no site do Detran, não consegui decorar, mas são 1.800, Wagner que está aqui do Detran, 1.843, não é isso? 1.843 CFCs em Minas Gerais. Então, dentro da minha circunscrição, ali, que é o bairro Belvedere, imaginem 1.843 outros pontos se falando não só de formação do condutor, mas ampliando esse discurso e levando para as pessoas ali do bairro, né, daquela região. E aí eu amplio para a Ciretrans, para os próprios Detrans, né, nós teríamos um alcance muito mais rápido. E para finalizar, eu queria fazer um pedido aqui para os senhores e senhoras. É um pedido pessoal por perceber, às vezes, eu estive em Rondônia, é até importante comentar aqui semana passada, e a ideia era fazer um link, né, uma união ali entre a fiscalização e a educação, e eu achei bastante interessante, porque há uma resistência muito grande, né, dessa conversa, de sentar diversas pessoas com pensamentos diferentes, para não só chegar a documentos, como você falou, né, Márcia, mas em ações. E o pedido que eu faço é, deem atenção à coordenação, diretoria, da forma como vocês chamam, né, ou abordam, de educação para o trânsito. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, essa área ali, ou esse setor, descuidado mesmo. Porque onde estão os recursos que são direcionados à educação para o trânsito? Porque é difícil trabalhar quando você não tem recursos. E eu não estou falando só de recursos financeiros, não. Estou dizendo de recursos de pessoas mesmo. Então, deem uma atenção ao setor de educação de vocês, à diretoria de educação, e deem autonomia, porque eu tenho certeza que vocês têm pessoas, e pessoas muito boas nessas áreas, e que têm, além de uma boa vontade, conhecimento muito grande, e que com certeza irão contribuir para levar para a sociedade esse conhecimento e essa vontade de agir em conjunto. A inteligência é herdada, mas precisa ser cultivada por meio da educação. Muito obrigada a todos vocês pela presença e pela atenção. Juntos a gente pode fazer muito por um trânsito mais seguro. Obrigada. Agora sou eu. Queiram todos ficar de pé, por favor. Todo mundo, de pé. Ótimo, agora dá aquela esticada assim. E podem sentar de novo. Muito obrigado. Desculpem o abuso, mas é que
A gente vai ficando com o traseiro meio quadrado, né? O tempo passa, eu sei como é estar do lado de lá. E algumas vezes tive a oportunidade de estar aqui, pelo que agradeço muitíssimo a Associação Nacional de Detrans. Obrigado, Dr. Jairo, por estar nos acompanhando aqui. Eu e minhas colegas de Portal de Trânsito, né? Portal do Trânsito tem colaboradores no Brasil inteiro e algumas pessoas eu só conhecia assim à distância por receber os materiais e falar de vez em quando. É o caso dessas duas meninas aí. Ontem à noite, no jantar, nós conversamos sobre como aproveitar melhor esse momento e decidimos que trazer informações de referências, de vivências que nós tivemos, que seria uma boa, é o que eu vou tentar fazer também. Então a Roberta aí deu um show de como que um CFC pode sair da caixinha, né? E fazer um pouquinho a mais. É difícil não falar em voluntariado quando se fala assim, mas no caso do CFC dá até para encarar como, é parecido com o caso da Tecnodata, é um exercício da própria profissão, né? Porque você só está estendendo um benefício que você já tem, dons, conhecimentos, valores, né? Tem uma riqueza enorme aí para outros setores da sociedade, e que até retornam com benefícios econômicos, inclusive, né? Nós ouvimos nas referências da Márcia, ela é um exemplo de cidadão que não fica, né, com o traseiro na cadeira. Tem o que fazer, está me incomodando, vá lá e faça, porque talvez não tenha mais ninguém para fazer. Hoje, provavelmente, lá em Blumenau, tem um monte de gente que se inspira nela, porque vem que dá para fazer. Bom, meu nome é Celso Alves Mariano, eu sou empresário, sou engenheiro agrônomo, minha primeira formação. Muita gente brinca comigo, o que um agrônomo está fazendo no trânsito? E eu sempre respondo, mas lá na fazenda tem a tropa de gado para lá e para cá, tem o trânsito do cavalo, da carroça, da colheitadeira. A engenharia agronômica me deu muito da difusão tecnológica. A comunicação para levar o conhecimento para o produtor, para o agricultor. E podem acreditar os senhores, se é difícil para um instrutor de CFC mexer com a cabeça dura de alguém que chegou lá achando que já tem direito à carteira, porque já sabe dirigir, o trabalho que lá no campo tem os técnicos, como os agrônomos, para convencer o agricultor a usar um método diferente, ele olha para você e diz assim, mas da onde que esse almofadinha acha que conhece mais do que eu? Eu sustento meus filhos plantando deste jeito. O meu pai criou eu e mais 9 irmãos desse jeito. O meu avô criou ele e mais 15 irmãos, porque as famílias eram maiores, né? Antigamente. Não tinha televisão, internet, essas coisas. As famílias estão diminuindo. Essa dificuldade de você passar o conhecimento é o desafio diário de muitas das profissões. E quem, como nós todos, eu acho que é o que nos une aqui, tem o propósito de levar algum conhecimento, fazer difusão de conhecimentos de trânsito, todos nós aqui sabemos como isso é difícil. Eu encarei o desafio, o convite da ND para vir aqui participar desse painel, cujo título é o papel da sociedade na defesa da vida no trânsito. Ora, nós já estamos organizados em empresas, os CFCs, em órgãos públicos, o Denatran, os Detrans. Nós precisamos de mais coisas que venham da sociedade para a gente consertar o nosso trânsito. Bom, por tudo que foi falado de ontem para hoje aqui, é evidente, né? E para não ficar fazendo proselitismo com convertidos, né? Bem lembrado, não me sinto na condição, nem na necessidade de convencê-los da importância de fazermos isso. Queria trazer um pouquinho da minha experiência pessoal para falar, então, de o que é possível fazer, que sociedade é essa. Eu vou contar para vocês a história de uma mini rotatória, todo mundo sabe o que é uma rotatória, mini é simplesmente porque é pequena, talvez não seja muito comum, não tenha na cidade de vocês, mas lá em Curitiba, no bairro Ugulang, quando eu mudei para lá, isso foi em 2006, eu encontrei os vizinhos atônitos com os assaltos, invasões de casa, roubos que tinha no bairro. E eles queriam contratar uma milícia, contratar policial militar no horário de folga para fazer as rondas, colocar uma cabine lá na esquina, tá tudo coisa muito perigosa. Eu fiquei meio apavorado com isso e pensei, comprei a casa no lugar errado. Ou, né, vou ter que participar, vou ter que tirar sabe o que é TBC? É o método tirar a bunda da cadeira. Tive que aplicar o método TBC. E fui lá numa reunião dos, então, moradores da associação
de Moradores para saber o que esse pessoal estava querendo. E aí nós, estudando um pouco da legislação, convidando pessoas que já têm esse trabalho, e aqui eu lembro do capitão Stange, policial militar, hoje está na reserva, nos ajudou muito lá na época. Ele disse assim, gente, que loucura, vocês não têm que... O trabalho da polícia é da polícia. Ele disse, mas nós estamos expostos como cidadãos. É que vocês não estão percebendo, disse ele, que tem coisas que vocês podem fazer. E eu acho que aí que está o gancho. Nós criamos um CONSEG, um Conselho de Segurança. Que tem muitos aí, talvez algum de vocês aqui... Alguém aqui participa de CONSEG? De Associação de Moradores, que ainda não é CONSEG? Pois nós fizemos uma pesquisa... Davi falou tanto disso aqui, né? O Biavati ontem deu um show aqui trazendo pesquisas dessas que são feitas, que a gente nem tem acesso, pois nós promovemos uma pequena pesquisa, sem muita base científica, era para nós sabermos. Sabe o que apareceu em primeiro lugar com preocupação com segurança? Trânsito. Pois havia um cruzamento, está aí numa fotinho do Google, que a gente botou, imprimiu, fizemos um painel lá, colocamos uns post-its. Esse cruzamento ali tinha, em média, uma colisão por semana. A cada 4, 5 semanas, ou seja, uma vez por mês, tinha capotamento, gente muito machucada. Por sorte, nunca ninguém morreu. Mas um absurdo. E aí nós propusemos, eu e os vizinhos, colocar lá uma mini rotatória. A resistência foi enorme, porque o órgão de trânsito de Curitiba, Diretran, na época, que só pode fazer isso consultando o IPUC, que é o Instituto, né, de Urbanismo de Curitiba, nem todas as cidades têm isso. Lá em Curitiba não é uma decisão só do órgão de trânsito. Eles entraram num embate danado. Não pode, não pode. Ah, isso é coisa de paulista, alguém disse. Eu quase perdi a paciência, apliquei o TBC e disse assim, então parabéns para os paulistas, né? Eles devem entender das coisas, porque se nós colocarmos uma mini rotatória aqui, vai parar os acidentes. Foi até que conseguimos a implementação. Está aí a foto do dia que estavam implementando. Está aí a mini rotatória, são só catadióptricos no chão, né, olho de gato, tijolinhos, que de vez em quando é arrancado porque passa um caminhão, um ônibus. Mas, enfim, está lá, cumprindo um papel sensacional. Essa foto aqui também é difícil de ver. Foi um passeio ciclístico. Curitiba é uma cidade que estimula muito o ciclismo, né? Tem todas as noites, às terças-feiras, um passeio ciclístico coordenado pela prefeitura. Eles passaram lá, teve uma grande festa, imprensa, tá aí eu dando entrevista para a televisão e tudo mais. Sabe por quê? Nós estávamos comemorando 4 anos com acidente zero. Sabe o que é cair de uma colisão por semana, em média, para zero? Eu sei. Na esquina da minha casa. E como é que a gente conseguiu isso? Porque a gente aplicou o TBC. Tiramos a bunda da cadeira e fomos lá. Esse é um problema nosso. Isso nos interessa. Nós temos que fazer alguma coisa. E fizemos. E sabe qual é a atitude dos órgãos públicos? No caso, a Diretran, que depois virou CETRAN, da qual eu fui diretor no ano seguinte. Talvez por conta até do sucesso disso aqui. Veio o convite. A Diretran e o IPUC hoje contam esse caso aqui como um case de sucesso, onde a população exerceu cidadania. As pessoas se deram por conta do que era possível fazer. Outra historinha que eu vou contar para vocês tem a ver com isso. É a sociedade civil organizada, se usa tanto essa expressão, às vezes é difícil de entender exatamente o que significa, porque sociedade civil organizada, as empresas também são. Normalmente estamos nos referindo ao terceiro setor, às ONGs, né, fundações, institutos e assim por diante. Tem um que talvez você já tenha ouvido falar, chama-se Rotary. Quem é rotariano aqui? Ó, sempre tem por aí. O Rotary Clube Curitiba Centro acatou um projeto, uma ideia minha e de outros amigos, os mesmos lá da mini rotatória, por isso que eu estou contando essa sequência, para fazermos juntos um projeto de educação para o trânsito que levasse uma solução prática, aplicável, confiável para as escolas. Para fazer bem o que o Roberto estava mostrando ali. Por quê? Porque 9 entre 10 professores dizem assim, eu dar aula de trânsito? Eu nem sei dirigir. Como é que eu vou dar aula de trânsito?
Diz, não, professor, calma, mas não é para ensinar a dirigir, isso é no CFC, os seus alunos estão no 4º ano, no 5º ano. É para ensinar a atravessar a rua, é para ensinar a se comportar dentro do ônibus, para andar de bicicleta e assim por diante. Esse projeto está na exposição dos projetos do Rotary Internacional. Não dá para ler aqui, mas depois vocês podem pegar. Quem for lá no site do Rotary, é rotary.org, vai achar lá a lista de projetos. Está aqui o Erivelto, que é meu companheiro do Rotary Curitiba Centro, onde tem esse projeto. Veja, por que um Rotary se interessa por isso? Sabe por quê? Porque assim como se interessou pela campanha antipólio, aliás, o mundo deve isso ao Rotary. A poliomielite está controlada e praticamente extinta no planeta. Um trabalho de 20 anos. Isso diferencia a capacidade de organização da sociedade do apoio que possa ter dos órgãos públicos. Porque os órgãos públicos passam por administrações que têm uma influência, têm toda uma mecânica política, e nem sempre ficam as mesmas pessoas, nem sempre ficam os mesmos técnicos. Então, os projetos a longo prazo que vêm do governo nem sempre são viáveis, nem sempre são possíveis. Eu acho que está completamente errado. Acho, opinião minha, que é caso de cadeia, trocar o prefeito, o governador, o presidente e descontinuar um projeto de interesse social só para não dar o crédito para quem estava no poder na administração. Mas, para isso, nós teremos que aplicar um TBC coletivo, todos nós brasileiros, né? Para começar a pensar diferente. Quantos de nós aqui lembram em quem votou na última eleição? E está acompanhando o que o político que se elegeu com o teu voto, né, o que ele está fazendo? Então, o furo é mais embaixo, né? A gente reclama, mas nós somos bons reclamadores. Agora, na hora do TBC, tem que ter uma Márcia, que aguenta o tirão, de dar palestra de graça, de dar curso de graça, de virar a noite trabalhando. Tem que ter CFCs que façam além do que aquilo que os seus clientes estão pagando para ser feito. É só um exemplo, tem várias ONGs aí, pode ser o Lions Club, pode ser a Associação das Tricoteiras, pode ser a torcida do Flamengo. É sociedade civil organizada. Vamos lá, ainda dentro dessa linha, empresas, citei antes, né? Sociedade civil organizada, o exemplo mais concreto que eu conheço é empresas. Que tal uma empresa que tem uma missão assim, ó, tornar o mundo mais seguro, saudável e sustentável através da educação? Dá vontade de trabalhar numa empresa dessas, né? Eu trabalho. Essa é a missão da Tecnodata. Perdoem o comercial, mas é o exemplo mais concreto do qual eu posso falar com propriedade. A Tecnodata Educacional tem 19 anos, participou da formação de 20 milhões de novos condutores, desde o CTB. Quando eu falo isso é um perigo, né? Alguns me disseram assim, vai ver que é por isso que o trânsito está ruim. A minha defesa é o seguinte, né? Eu faço um material didático, eu não estou lá dando aula. E isso faz toda a diferença. Até porque, quando alguém de CFC vem me reclamar assim, mas o teu vídeo de direção defensiva só tem 15 minutos. Eu digo, e eu tenho que dar 1 hora de aula? Diz, mas é você que tem que dar 1 hora de aula, não é o meu vídeo. Quando tivermos EAD, tudo bem, aí é uma outra condição, mas, peraí. Então, trabalhar numa empresa assim, olha a responsabilidade. O 1 milhão de pessoas beneficiadas que está ali, sabe o que é? É o público que foi atingido com os nossos projetos de educação nas escolas. Que é uma área que a gente consegue atuar pouco, porque eu dependo completamente de o dono da escola particular querer educação para o trânsito, e sabe o que acontece? Ele prefere oferecer mais aula de judô, mais aula de karatê, mais aula de balé, trocar os brinquedos do parquinho, do que da educação para o trânsito. É o que o Biavati falou aqui ontem. Quem estava aqui há de lembrar. O trânsito não conversou com a educação como deveria ter conversado. Nós não conseguimos vender isso para o MEC e toda a estrutura. Então, às vezes, é meio goela abaixo. Por sorte, vários DETRANs conseguem estabelecer parcerias com secretarias de educação e aí tem como chegar nas escolas públicas. Mas isso qualquer um de nós poderia fazer num trabalho como esse.
Você já se perguntou se na escola onde seu filho, seu sobrinho, seu neto estudam, tem educação para o trânsito? Você não acha que devia ter? Não pode você fazer alguma coisa por isso? Eu acho que no nosso caso aqui, a resposta é sim. A Tecnodata é uma empresa. Ela trabalha para vender seus produtos. Pois eu vou mostrar para vocês um lado da Tecnodata que talvez vocês não conheçam. O portal do trânsito, que citamos aqui em algumas circunstâncias, não é um negócio da Tecnodata, embora seja uma ação de marketing, claro, para a Tecnodata. Pergunto para a Márcia e para a Roberta se elas recebem algum centavo lá para escrever. Não, eu também não. E eu faço isso na hora extra, de folga. E sabe por que é bom? Porque eu estou fazendo exercício para uma coisa que é útil para o meu negócio principal. Mais do que isso, nós criamos um Instituto Prevenir. Nós descobrimos que tem escolas públicas, inclusive, que querem sim, querem muito implementar um projeto de educação para o trânsito. Não tem material didático, o professor não sabe nem por onde começar, ou seja, precisa de capacitação, precisa dar um acompanhamento. E aí, não tem grana para comprar da Tecnodata. Esses casos, a Tecnodata e o Instituto Prevenir têm uma parceria. O preço sai pelo custo ou nem isso. E esse preço, esse custo, é pago por um projeto que envolve o Instituto Prevenir e, invariavelmente, outras instituições que ajudam a pagar. A escola acaba recebendo gratuitamente. É limitado, claro, não dá para fazer isso em todas as escolas do Brasil, mas a essência do projeto com o Rotary é exatamente essa. Aliás, do Portal do Trânsito, trouxe aqui uma foto de 2005. Vocês têm alguém da AND aqui? O Portal do Trânsito foi lançado no 8º encontro da AND em Florianópolis, em 2005. Foi a pedra fundamental do que hoje é o Portal do Trânsito. Ainda sobre o papel da sociedade, eu tenho que trazer aqui o exemplo da Associação Comercial do Paraná. Bom, a Tecnodata é uma empresa de educação, os CFCs são empresas de educação que têm tudo visceralmente, né, tem a ver com o trânsito. Mas e o supermercado da esquina? E a loja de sapatos, ou de joias, ou a relojoaria? Pois a Associação Comercial do Paraná, que é uma associação desses empresários, tem uma Câmara Setorial de especialidades. Nós criamos, eu sou o coordenador da Câmara Setorial de Trânsito. Já ouviram falar em CIPAT, né? As empresas grandes todas têm, hoje está, a cultura e a legislação em torno de segurança no trabalho hoje está mais acessível. Por que não falar de legislação de trânsito, de direção defensiva, de cidadania, com essa perspectiva aplicada ao trânsito? A Associação Comercial foi sensível ao nosso projeto e é isso que nós fazemos lá. E o projeto do Rotary faz parte desse mesmo núcleo. Óbvio, os recursos são escassos, tem muito mais apoio institucional do que recurso financeiro. A gente faz uma coisa apoiar a outra. O tema da minha palestra é a sociedade, mas o tema do evento é o jovem. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo. E, de novo, me perdoem a grosseria de estar fazendo propaganda, mas eu tenho que falar disso aqui porque isso aqui faz toda a diferença. Muito se falou aqui, o Biavati trouxe dados espantosos que o Davi hoje confirmou aqui, de universitários, de jovens que se drogam, que bebem, coisa fora de controle. E pais, talvez como nós, que nem sabem o que o filho anda fazendo. Então tem um distanciamento e precisamos fazer alguma coisa. E lidar com esse público jovem, quando se fala em educação para o trânsito, é um dos maiores desafios. É muito difícil. É muito mais difícil o pré-adolescente ou o adolescente do que a criança. E aí vocês têm, o que vocês que são do CFC conhecem bem, o camarada chega com cultura distorcida, com valores distorcidos, ele só quer o documento, e daí isso alimenta mercados mais distorcidos ainda, como esse de ofertar uma CNH, né, pela internet. Meu Deus do céu. Esse projeto aqui é a prova de que é possível, ganhou um prêmio Denatran, ganhou um prêmio lá do estado de Alagoas, está aí a equipe técnica. Nós conseguimos fazer o envolvimento dos jovens. E o curioso é o seguinte, foi implementado em 2014, não houve um repasse, uma segunda rodada, e o projeto não morreu, que é o grande problema quando você leva um projeto para a escola. Não houve morte súbita. Sabe por quê? Porque nós conseguimos lá um negócio fantástico, desculpe, né, aproveitando aí, já que mostrei da Alagoas, os outros aí, que é comunicação. Comunicação é essencial, e foi isso que fez com que o projeto Educando Jovens para o Trânsito lá em Alagoas sobrevivesse, através de um grupo no Facebook.
Os professores, 650 professores capacitados, né, Eliane? Eliane, levanta a mão aí. A Eliane é a pedagoga que me ajuda lá na equipe da Tecnodata. Eu e ela percorremos todo o estado de Alagoas. Tem alguém de Alagoas aqui? Agora não, né? Ah, lá, temos. Capacitando professores. Os professores foram convidados a fazer parte de um grupo no Facebook. Quem tem alguma habilidade em rede social sabe que isso é possível. Só entra no grupo quem é convidado. Eles estão tocando sozinhos o grupo do Facebook, trocando ideias, postando seus trabalhos, trocando experiência, que é tudo o que a gente quer. Que talvez você tenha uma oportunidade de lá botar sementinha, que ela frutifique, né? Se ganhe vigor, produza outros frutos. Quando eu estive na CETRAN, Secretaria de Trânsito, em Curitiba, eu tive que me virar nos 30 para fazer acontecer o programa Vida no Trânsito. Não tinha recurso. Uma cidade como Curitiba, um projeto que vem da Organização Mundial da Saúde. Simplesmente não tinha recurso para nada. O que eu fiz? Eu usei a minha habilidade de fala e a minha cara deslavada, não tenho medo de câmera nem de microfone, e percorri a cidade de cabo a rabo, de norte a sul. E nós conseguimos chamar a atenção da mídia. Nós fomos nas regionais, aproveitando, essa é a inteligência das ações sociais. Aproveita a estrutura que já tem. Curitiba está dividida em 9 subprefeituras, 9 regionais. Cada um desses subprefeitos foi um aliado do programa. Hoje, Curitiba é uma das cidades que tem um dos melhores índices no Vida no Trânsito. Eu me orgulho muito disso porque eu participei lá. Hoje participo por conta justamente dessa cultura, né, de estar participando, esse conceito da sociedade, participar. Participo indiretamente através dessas entidades que eu acabei de citar. E ainda sobre comunicação, está aqui, ó, deixei meio fora de ordem, o perfil no Facebook, do Educando Jovens para o Trânsito, e o meu tempo está acabando. E eu trouxe essa frase aqui porque eu acho que ela tem muito a ver com esse espírito de quem pensa fora da caixinha, aplica o TBC, que não se conforma, que já está cansado da crítica pela crítica. Gente, nós pararmos aqui no cafezinho e ficar falando mal do governo, ou criticando esta ou aquela medida, é claro que isso é importante, esse é um exercício intelectual, mas quantos vão ficar sabendo lá fora, onde interessa, o que nós estamos fazendo aqui? Quantos de nós que estamos aqui não tínhamos ainda pensado que eu, como cidadão, independente de eu ser o dono da empresa, o diretor do CFC, o instrutor, independente desses papéis, eu, como cidadão, posso fazer alguma coisa? Comece investigando se na escola do seu filho tem alguma coisa de educação para o trânsito. Colégio onde estuda o filho do vizinho e assim por diante. Se não tem, tem alguma coisa errada. Porque o CTB diz lá no artigo 76, que é obrigatório. No parágrafo 1º e 2º lá do artigo, e no artigo 76 discorre, né, de A a Z. Então, não estamos fazendo. Eu também gosto muito dessa outra frase aqui, ó. Os desafios da mobilidade vão muito além de boas leis, de infraestrutura adequada. Porque a nossa mobilidade, o nosso ir e vir, está muito mal, está fazendo mal para a gente. Precisamos de uma redenção, e não pode ser a esperança de que venha um Salvador. Não tem Salvador. Não será o próximo governador, não será o próximo diretor do Denatran, do Detran. É nós que temos que fazer, gente. A boa notícia é que dá para fazer. E aqui nós desfilamos alguns desses bons motivos. Sabe quem que falou isso? Eu. Escrevi aí para a ND, deve ter saído publicado. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação. Vamos privilegiar o tempo das perguntas do debate. Muitíssimo obrigado. Tem meu perfil no Facebook. A minha esposa já sabe, ela não vai ficar braba. Podem propor amizade, inclusive as meninas. Está tudo certo. Obrigado. Calma aí, pessoal, calma aí.
perguntas podem ser encaminhadas, senhor Jairo? Isso. Pessoal, enquanto eu aguardo uma pergunta aqui, ou algumas perguntas, você tem aí? Todas. Não sei se é uma pergunta, mas se fosse uma carta. Fala-se em vendas de CNH na internet. Até disso, temos também venda de cursos técnicos e práticos em sites coletivos com até 70% de desconto. Isso, apesar das regras de formação de condutores e credenciamento de CFCs, seria idêntica para todos. Isso não estaria banalizando a formação? Quem foi que falou da venda? Foi você, Márcia? Se sim, como mudar a visão da sociedade? Márcia, temos um tempo curto. Ok, muito obrigada pela pergunta pontual. O processo de formação de condutores no Brasil não forma, está capenga, está doente, adestra. Temos muito mais centro de adestramento de condutor microadestrado do que de condutores. Como que a gente pode combater esse tipo de coisa? Denunciando. Por isso que eu citei a parceria do Detran. Olha, aqui no meu estado estão cobrando tanto por isso, ou tem autoescola cobrando por isso. O Detran recebendo isso e dando uma resposta, dando um retorno, apurando, encaminhando. E de que forma? Já diz o meu amigo Adalto Medeiros, que inclusive está aqui na plateia do sindicato do Rio de Janeiro. Pode se levantar aí, meu amigo, é tu mesmo. É um brigão, é um lutador. As pessoas, pensem bem, quando elas precisam de um médico... Muito obrigada, Adalto, meus parabéns. As pessoas, quando procuram um médico, elas querem o melhor para abrir o seu corpo, para abrir o seu coração, para poder colocar, restabelecer a vida dessa pessoa de volta. Quando procura uma autoescola, que é a mais barata. Quando procura um instrutor, que é aquele que é mais baratinho, que vai dar aula para habilitado depois, e não tem nenhum carro lá com comando duplo de pedal. Que é o curso mais barato. É pensar na quantidade e não pensar na qualidade. É aquilo que eu falei anteriormente. Temos de reformar o nosso pensamento. O pensamento vem antes da ação. A ação é aquilo que muda o mundo. Se o pensamento vem antes, mudando o pensamento para melhor, a gente vai mudar o mundo para melhor também. Muito obrigada a quem fez a pergunta. Obrigado, Márcia. Aqui eu tenho uma outra pergunta que diz: por que a matéria trânsito não está na grade dos ensinos, do ensino fundamental das escolas públicas? Você quer falar? Rapidamente, tá? Nosso tempo. Tá. Bom, essa pergunta também, logo que eu entrei na área, né, do trânsito, comecei como instrutora, eu fazia essa pergunta, já que no Código de Trânsito Brasileiro está previsto, né, e no meu entendimento naquele momento, como inclusive disciplina. Em 2004 tem um pedido, né, do Denatran, um pedido de esclarecimento do MEC sobre o porquê de não se implementar o tema trânsito como disciplina, como português, matemática. E o MEC, através do parecer 22, né, em 2004, diz o seguinte: olha, a gente entende que o tema é importante, né, e que deveria ser inserido nos projetos político-pedagógicos da escola, porém, o caminho não é a inclusão de uma nova disciplina. Então, joga um balde de água fria na gente, né? E daí, depois, ele chuta a bola para o Denatran, dizendo: compete ao Denatran produzir material, produzir conteúdo e entregar para as escolas utilizarem. Bom, tá, você até tem material para jovem, para criança, né, para o motociclista, até envia para as escolas, mas foi o que o Celso falou, mas daí, chega lá, o que esse professor vai fazer
com aquele material, se ele não tem nem o conhecimento, ele não sabe nem lidar com aquele material. Então, passa primeiro por essa dificuldade, essa negativa, né, do MEC de se criar uma nova disciplina, mas ainda que, né, que a gente não tenha disciplina, mas é possível inserir o trânsito em todas as disciplinas, português, matemática, ciências, artes, história, geografia. Então, ainda é possível a gente conseguir, mas a gente precisa trazer, inclusive, os professores para o nosso lado também, né? Obrigado, Márcia. Então, pessoal, nós temos aqui alguns outros tópicos que são mais comentários. E depois eu vou repassar da Roberta, da Márcia, do meu amigo, para que eles possam responder isso no portal do trânsito, ou nos e-mails, como eles entenderem pertinente, porque são mais comentários. Ontem eu abri a minha fala com os amigos que estiveram presentes lá no meu evento, onde eu falei por 3 horas, e eu queria repetir aqui a historinha que eu contei ontem, é muito rápida, e eu vou contar para os senhores. Joãozinho foi se batizar, e ele foi mergulhado nas águas 3 vezes. Na 3ª vez, o pastor disse para ele: agora serás uma nova criatura, não existirá mais nada do velho Joãozinho. Nada mais de álcool na sua vida. E o seu nome agora será Jacó. Jacó foi para casa, abriu a geladeira, tirou uma latinha de cerveja Skol, mergulhou ela na água 3 vezes e disse: agora serás uma nova criatura, nada mais da velha Skol, e o seu nome será Danone. Pessoal, não é essa transformação que nós queremos. Nós queremos uma transformação mais séria. Claro que eu sou baiano, sou de Ilhéus. Todo mundo fala que o baiano é aquele cara tranquilo, né? Eu entendo que todos os assuntos do mundo, por mais sérios que sejam, eles podem ser tratados com leveza. Por isso eu entendo que todos os senhores, todos que passam por aqui, toda a sociedade, pode escrever para o Denatran, pode escrever diretamente para o doutor Gerame, pode escrever direto para o Jairo, ou pode escrever para a nossa presidenta. Só que quando o assunto é habilitação, é formação de condutor, eu já falei isso para algumas pessoas. Você vai escrever para a presidenta e tem uma série de pessoas que ganham bem, que vão dizer só até ao Jairo. Mas vai chegar em mim. E eu vou colocar nas câmaras, nós vamos discutir muito do que está inserido na 168 e na nova 168, que a gente espera que o CONTRAN possa editar, é a participação da sociedade. De todos os senhores, da AND, dos DETRANS, temos feito fóruns consultivos, está aí. Agora, nós temos um problema e nós queremos amenizar, resolvê-lo. E, às vezes, por falta de opiniões, se escreve aquilo que está nas pesquisas, que nós estamos já recebendo. Mas aí, só sermos criticados? Não, nós precisamos de ajuda. Talvez a primeira fornada não fique boa, né? O pão de queijo pode queimar. Na segunda já sabe que aquele tempo tem que ser menor. Então é com esta participação que a gente espera realmente fazer aquilo que a AND nos propôs. Transformar o jovem no trânsito. Eu agradeço a excelente e brilhante explanação aqui dos meus amigos, todos especialistas, quem eu já conheço, tenho profundo respeito e agradeço demais aos senhores pela paciência e colaboração. Muito obrigado.